Olá, meus amigos terráqueos, eu sou Fred Seckel e você foi mais uma vez abduzido pelo canal ViOVNI. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Danusa Aras. Tudo bom, Danusa? Tudo bem, prazer estar aqui. Valeu, a gente está aqui no Café Girondino, o café mais antigo de São Paulo, fundado em 1875. Estamos no centro da cidade de São Paulo, no metrô São Bento. E é aqui daqui a pouquinho que vai começar o lançamento do primeiro livro da Danusa, o livro Operação Gênesis. O livro onde ela vai misturar um pouco de ficção e realidade, não é isso? Sim, a ideia foi trazer o conceito, a teoria dos Anunnakis, né, de uma forma ficcional para que mais pessoas tivessem acesso a esse tipo de informação, não só os entusiastas, né? Para explicar para quem não é introduzido no assunto aí, né, os Anunnakis aí seriam seres da antiguidade que tiveram contato aí com os sumérios, né, com as primeiras civilizações aí. E eu vou deixar você falar mais sobre os Anunnakis aí e um pouquinho mais do seu livro. Hoje eu vim até em homenagem a você aqui, ó, tô com o meu broche aqui, que é o avião de Quimbaya, né? O avião de Quimbaya, ele faz parte de uma série de artefatos encontrados na região da Colômbia, da civilização de Quimbaya, que viveu há 3.000 anos atrás. E eles encontraram artefatos parecidos com esses aqui, que todos eles tinham formatos de avião, de aeronave. E o mais maluco desses artefatos feitos em ouro é que muitos anos depois, agora, na era moderna, engenheiros aeronáuticos, né, pegaram esses artefatos de Quimbaya e fizeram modelos em tamanho real, colocaram um motor e, incrivelmente, os artefatos voavam, né? Então você pode entrar aí no YouTube e procurar lá The Quimbaya Artifacts, em inglês, e você vai achar lá o Eric Van Daniken contando lá no programinha do History Channel um pouco mais sobre essa história, que é mais uma das civilizações antigas que tiveram contatos com seres com tecnologia avançada. E talvez os primeiros desses aí que a gente tem relatos seriam os Anunnakis. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do livro dela, que eu acho muito legal, porque essa história dos antigos astronautas, a Danusa é uma teórica dos antigos astronautas, assim como o mestre pioneiro, Eric Van Daniken, David Childress, o malucão de cabelo espetado, George Tsoukalos, que você que assiste History Channel está cansado de ver ele lá, é o popstar da ufologia, o George Tsoukalos ou Tsoukalos. Então, a Danusa ela estudou os sumérios, estudou essa civilização, e ela vai contar um pouquinho. Me fala um pouquinho do que você estudou, o que você achou tão bacana, que você falou, preciso escrever um livro sobre isso. Falando um pouquinho do meu próprio contato, né, aos 15 anos de idade eu tive um contato de terceiro grau, né? E naquela época eu não soube o que tinha acontecido comigo, porque eu não tinha acesso que a gente tem hoje, a internet, YouTube e tudo mais, então eu não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. Cerca de 10 anos depois, eu começo a ter pela primeira vez o contato com a ufologia, né, através do YouTube. E aí eu comecei a me aprofundar, né? E conforme eu fui me aprofundando, um certo dia um amigo meu falou sobre os Anunnakis, eu já tinha ouvido falar, até então não conhecia. E aí eu comecei a explorar esse conteúdo e fiquei assim realmente fascinada, né? Porque eu também sempre gostei muito de história antiga, né? E Egito Antigo e tudo mais, sempre gostei muito de civilizações antigas. E aí foi quando eu voltei mais o meu olhar para os sumérios, né, que eles são considerados a nossa primeira civilização, embora eu acredite que existiram civilizações antes do dilúvio, né, que foram apagadas da história devido ao cataclisma, só que aí levando em consideração o que é aceito, né, hoje pela história, a primeira civilização aí seria a Suméria, né, datada aproximadamente de 4.000 a.C., né? E aí quando a gente pega essa primeira civilização pós-diluviana, é nela que a gente vai encontrar os primeiros relatos sobre os Anunnakis, né? E essa civilização ela vai influenciar toda a teoria judaico-cristã, né? Então o dilúvio ele é primeiro retratado pelos sumérios, a própria criação do homem como sendo do barro, né? Pelos sumérios a gente vai ter no mito de Atrahasis eles falando que os humanos foram criados do barro pelos Anunnakis. Então assim, é muito evidente que houve uma influência, embora seja controversa a tradução,
acadêmicos falem que não, Anunnakis não significa aqueles que do céu vieram à Terra, né? E aí eu vou explicar um pouquinho disso. Porque se a gente pegar a tradução da palavra sílaba por sílaba, dá sim para chegar nessa conclusão, que seria teoricamente céu, terra, homem, voar, né? Então, homem que voou do céu para a terra, dá para chegar assim nessa tradução. E os acadêmicos falam que não, que Anunnakis eram os filhos de Anu. Quem era Anu? O Deus do céu. Então, eram seres ligados ao céu, de qualquer forma. Tem até representação gráfica disso, né? Sim, o ser alado, alado. Com a pessoa de lado, barbudo de lado. Exato. E também tem representações que eles eram mais altos, né? Sim. Que eles eram gigantes, né? Tem os Anunnakis ao lado de pessoas de tamanho comum, né? Sim, os Anunnakis, eles são sempre retratados como sendo seres muito maiores, né? E, inclusive, um dos motivos que teria tido aí o cataclisma do dilúvio seria a presença de gigantes na Terra, que seriam seres híbridos, né? Resultado de algumas hibridizações, né, que ocorreram ao longo da história. Eu não quero dar muito spoiler. Olha o livro chegando aí. Obrigado, meu querido. O livro chegando aqui em primeira mão, fresquinho aqui, ó. Operação Gênesis, a origem extraterrestre do homem. E, obviamente, o nome Gênesis, né, já leva dá esse pequeno spoiler aí, mas é muito falado, né, pensado, teorizado sobre que os Anunnakis eles teriam, ou no Homo erectus ou algum outro antes, eles teriam feito alguma mudança genética nesses seres para ajudar eles em algum trabalho, talvez de mineração, alguma coisa assim. Você corrobora com isso? Você acredita nisso? Sim, porque o próprio mito de Atrahasis, né, a gente está falando de um mito que data de 1600 a.C. Quando a gente pega o Gênesis, né, que teria sido escrito por Moisés, ele nasceu aproximadamente em 1200 a.C. Ou seja, a gente está falando de um escrito, o Atrahasis, quase meio milênio mais antigo do que o Gênesis, né? E aí no Atrahasis ele explica, né, de que os Anunnakis teriam criado o homem, né, utilizando a argila e o sangue dos deuses, né? Então isso daí está muito nítido lá. E que eles teriam sido criados para aliviar o trabalho dos Igigis, né? Que eu tenho uma teoria de que os Igigis seriam os anjos da Bíblia, né? Que foram criados antes do homem. Porque na Bíblia a gente tem os anjos como sendo seres sem livre-arbítrio, que foram criados antes do homem. E aí depois Deus teria criado o homem já com livre-arbítrio, posteriormente. E o mesmo ocorreu com os Anunnakis, né? Primeiro, embora não esteja evidente que eles tenham criado os Igigis, mas eles eram sim, os Igigis eram uma raça servil, ou seja, ou eram escravos capturados em outros lugares, ou podem ter sido também criados pelos próprios Anunnakis para servir de raça escrava. Em certo momento, os Igigis se revoltaram, né? Se rebelaram, assim como a gente tem os anjos que se rebelam também contra o Criador, e aí isso teria encadeado, incitado a criação do homem, né? E a questão de usar a matriz genética dos símios, né, do Homo erectus, seria embora isso não esteja explícito nas tábuas de argila, né, nas tábuas sumérias, até mesmo porque eles não saberiam mensurar, né, isso literalmente, não saberiam expressar isso literalmente, mas aí seria uma forma de a gente explicar aí as incógnitas que temos aí na evolução, né? Embora... O elo perdido, o famoso elo perdido, né? Elos perdidos. Você citou a Bíblia, vale lembrar que a Bíblia, né, um compêndio de vários livros que deram origem à Bíblia, tem várias histórias na Bíblia lá que sugerem o contato extraterrestre. Desde de Maria, né, que foi um anjo que encontra Maria e depois ela fica grávida, até o Êxodos, né, onde a coluna de fogo ajuda ali na travessia. Ardente. Exatamente. E Jesus, tem uma passagem maravilhosa de Jesus que chama Transfiguração de Jesus, que eu vou ler para vocês, vou contar num outro vídeo. Mas eu não quero dar mais spoiler do livro, Operação Gênesis, que eu quero que vocês adquiram aí e leiam. E agora vamos chegar no ponto alto aqui da nossa história, que é o que mais me agrada na ufologia,
que são as histórias das pessoas, as pessoas reais como a gente, né? Para desmistificar essa história, só quem vê disco voador é o matuto lá no meio do mato, que vê uma coisa lá e tal. E não é verdade isso, cara. As pessoas, como eu já disse anteriormente, segundo a MUFON e outras organizações de pesquisa ufológica do mundo, a cada 5 minutos alguém tem um contato de primeiro grau, né? E a cada 6 horas alguém tem um contato de grau maior. E foi o que aconteceu com a Danusa aos 15 anos de idade. Onde você morava, Danusa, quando aconteceu o seu contato? Eu morava em Itaquera. Itaquera, São Paulo, Zélio? Sim. Zélio, Zona Leste. E me conta aí então agora, vamos lá. Você tinha 15 anos de idade, você estava dormindo e vai daí. O que aconteceu? Me conta aí. Sempre tive uma noite assim, sempre fui de dormir e acordar só de manhã. Nunca fui de acordar de madrugada. E aí pela primeira vez acordei inexplicavelmente no meio da madrugada, devia ser por volta das 2, 3 horas da manhã, né? E eu acordei com uma necessidade inexplicável de tomar água. Eu não estava com sede, mas tinha aquela coisa, né, de que eu precisava tomar água. E aí eu achei aquilo muito sem sentido, né? Tanto é que eu tentei virar para o outro lado e dormir, porque afinal não estava com sede. Só que aí persistiu essa ideia na minha cabeça, levantar e tomar água, levantar e tomar água. Depois eu vou entender por quê. E aí como eu não estava conseguindo dormir, eu falei, vou lá tomar água, que aí quem sabe eu consigo dormir. E aí eu me levantei, fui até a cozinha, tomei água. Lembro como se fosse ontem, né, eu tomando a água, sentindo o gosto da água, isso também foi muito importante. E senti o gosto da água na minha boca. E aí, depois que eu tomei um copo d'água, voltei para a cama, só que antes de voltar para o meu quarto, né, eu passava por um corredor que tinha uma janela, né, que dava para o exterior da casa. E ela estava aberta e dava para ver todo o céu. E eu sempre, naquela época, tinha o hábito muito de ficar olhando para o céu atrás de estrela cadente. E aí fazer um pedido, fazer um pedido. Eu, quando era criança, vivia atrás de estrela cadente. E aí eu vi aquele ponto brilhoso, eu achei que era uma estrela cadente, já fui fazendo um pedido, só que esse ponto brilhoso foi ficando grande e se aproximando, e conforme foi se aproximando, eu fui vendo que estava tomando um formato de um OVNI, né? O discoide era? Sim, discoide, né? E aí que a minha casa ela era um pouco mais alta do que a casa do vizinho, então assim, da janela que eu estava no nível da laje do vizinho. Sua casa era sobrada e do vizinho era térrea. Isso, exatamente. E aí que essa nave se aproximou e pairou em cima da laje do vizinho, ao lado. Era uma nave do tamanho de um Fusca, mais ou menos, talvez um pouquinho maior que um Fusca. Um carro, também um carro, uma coisa de... Isso, é porque como ela era redondinha assim, né? Um Fusca, eu falo Fusca que me lembra assim o formato do Fusca. E com 3 seres dentro, muito baixinhos, deviam ter, sei lá, 1,30 m, né? Nessa altura mais ou menos. Eu achei aquilo incrível, eu pensei assim na hora, eu vou começar a gritar, eu vou ficar com medo. Só que não. Por incrível que pareça, na hora que eu olhei para aqueles seres, eu senti assim uma tranquilidade. Eu vi que senti que eles eram cordiais. Provavelmente eles estavam se comunicando mental. E como que era o formato? Tinha cabelo, não tinha cabelo? Eram greys. Clássico formato grey. Cabeçudinho, olho grande, preto. Eles eram bem, assim, eles não eram feios. Eles eram cinza clarinho, né? Aquele formato de cabeça assim. De lâmpada. Os olhinhos pretos, né? Amendoados. Nariz quase imperceptível, uma boquinha muito pequena, né? Clássico grey. Só que eles não, às vezes a gente, que nem o caso da Betty Barney, depois que eu tive acesso, né? Eu vi que eles eram meio deformados, né? Eu falei assim, não, os que eu vi eram tinha uma aparência mais agradável, né? E eles pareciam muito, eles transpareciam um semblante muito sereno e muito cordial. Acho por isso que eu não fiquei com medo, né? E aí eu pensei, poxa, eu não estou com medo, então deixa eu ir ali pegar o celular, tirar uma foto, senão ninguém vai acreditar. E não adianta acordar o pessoal aqui, que vai que eles saem aqui, então é melhor registrar esse momento. E aí fui lá, peguei o celular e lembro de ter voltado para a janela, mas depois o que aconteceu disso eu não lembro. Só lembro que eu acordei no dia seguinte com esse lapso de memória, né? E hoje eu tenho 36 anos, é algo que nunca mais aconteceu na minha vida,
né? Senão poderia falar assim, não, eu tenho problemas de lapsos de memória, né? Eventos como esse já ocorreram em outras vezes, mas não. Foi a única vez que eu não me recordo de um espaço, de um período de tempo. Teve o famoso missing time, Missing time. Foi a única vez na minha vida. Missing time, para quem não sabe, é quando uma pessoa é abduzida, ela, por exemplo, ela está indo para a casa dela e o trajeto para chegar à casa dela demora 1 hora. E quando ela chega na casa dela, ela olha no relógio, ela passou 2 horas naquele percurso, 1 hora ficou faltando, ela não sabe exatamente o que aconteceu. O primeiro pesquisador a identificar e dar esse nome aí de missing time aí é o Bud Hopkins, né, um pesquisador que escreveu o livro Intruders aí, é o papa aí da abdução. Então você lembra só de ter ido buscar o celular e aí... Retornado e pronto, aí apagou. Quando você foi buscar o celular e voltou, você já nem lembra mais de ter visto a nave, mais nada. Não lembro. Só de ter acordado. Só de ter acordado. E você acordou com o celular na mão, o celular do lado? Não, você... Do lado, aí eu fui procurar a imagem e não tinha captado. Então, provavelmente, no que eu cheguei, fui tentar... Não sei o que aconteceu depois. Você já procurou alguém que faz hipnose, Instituto Gil Moura, alguma coisa assim? Então, eu teria... É algo que eu sempre tive medo de descobrir, de destravar. De destravar e ter algum tipo de experiência, fobia, algo do tipo. Sim. Assim, o que é as minhas referências que eu tinha na época? Isso daí ocorreu em 2001, em 96 foi o caso Varginha, que todo mundo ficou sabendo, né? E algum elemento outro de filme, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de abduções, então eu não sabia que as pessoas eram levadas, sabia só de avistamentos, né? Sim. E na época eu tinha 15 anos, não tinha a menor ideia, né? E aí eu fiquei com aquela dúvida, poxa, mas por que minha memória, eu não lembro o que aconteceu depois? Aí eu falava, mas será que eu sonhei? Aí eu falava, não, eu não sonhei porque eu lembro que eu bebi água, por isso foi importante ter tomado água. Porque você sentiu até a sensação da água, né? Lembrava. Você lembrava disso, né? Eu falava assim, não foi sonho, eu tomei água, então eu tinha certeza que eu tinha tomado água. Se eu tinha tomado água, então o que aconteceu depois disso, né? E aí eu fiquei assim, sem saber, sem entender, não falei pra ninguém, porque eu falei, se eu falar, vão achar que eu estou louca. Não confidenciei pra ninguém. E aí eu fui entender 10 anos depois, através do YouTube, né, que eu comecei a ter contato com vídeos de ufologia, o que tinha acontecido comigo. E aí eu entendi por que eu tinha ido tomar água sem sede, né, porque foi um controle mental. Eles que me fizeram acordar e ir tomar água, né. Aí eu entendi o missing time, né. E tudo acabou fazendo sentido depois para mim. Olha que interessante, né? A gente, quando vai fazer alguns exames, eles pedem para a gente tomar água, né? Para encher a bexiga para poder fazer alguns exames, né? Então, talvez, né, o fato da água seja parte de um processo pré-exame, né? Pode ser também. Nunca tinha pensado por esse lado. Voltando a falar do Bud Hopkins, que é o pesquisador do Intruders, né? O Bud Hopkins, além de descobrir o fenômeno do missing time, da perda de tempo no final de abdução, ele também descobriu outro fenômeno que chama o screen memory. O que é o screen memory? Memória de tela. Muitas pessoas que são abduzidas, no lugar da memória, é colocado algum tipo de imagem na cabeça da pessoa para substituir as lembranças da experiência. Então tem gente que foi abduzida e tinha uma imagem de uma vaca na cabeça, outra tinha imagem de uma floresta. E então acontece isso deles ou apagarem completamente a memória da pessoa, ou eles colocarem algum outro tipo de memória, né? Danusa, eu gostei muito da sua história. Eu acho sim que você foi uma contatada. Eu acho que tem grande chance aí que, se você fizer esse destravamento via hipnose e regressão, Instituto Gil Moura, né, grande Gil Moura aí, o ícone da ufologia brasileira, o instituto dela aí está aí muito atuante nessa área da hipnose. E então eu quero finalizar o nosso papo aqui, até para te liberar, para você ir para o lançamento do livro. Quem estiver em São Paulo. Quem estiver em São Paulo, é hoje o lançamento aqui, Operação Gênesis. E eu quero finalizar aqui dedicando essa entrevista, né, fazendo uma homenagem aqui ao grande Adhemar José Gevaert, o maior ufólogo brasileiro aí, falecido no passado, dia 9 de dezembro. Nos deixou, voltou para as estrelas aí, grande Geva. O legado dele é incomensurável, enorme, super importante. E a revista UFO, né, que ele deixou aí pra gente, a revista mais longeva da ufologia mundial. Nenhuma outra revista está há tanto tempo aí trazendo pra gente fatos tão bacanas, com ufólogos sérios, importantes. Então você aí que quer saber mais sobre ufologia,
vá atrás do canal da Revista UFO no YouTube, Revista UFO Brasil. Acesse o site da Revista UFO, ufo.com.br. Agora, nesse momento, o site está em reconstrução, né? Está sendo renovado. Em breve ele vai estar aí com novos conteúdos. E se você gostou dessa matéria, deixa seu like, aciona o sininho, curte, compartilha com seus amigos aí. E se você conhece alguém que também tem uma história assim como a Danusa, que fez contato, conhece alguém que tem contato, me procure, Fred Seckel, canal VOVNI, e eu quero acreditar em você, quero ver a sua história. Obrigado, Danusa. Eu que agradeço. Valeu demais. E vamos lá para o lançamento. Vamos. Operação Gênesis, Danusa Aras, a origem extraterrestre do homem. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigada.